A pergunta "Jesus é Deus?" tem sido o cerne de muitos debates teológicos ao longo dos séculos. Para alguns, a resposta é clara, enquanto para outros, a questão continua a ser um mistério complexo. Neste episódio, vamos explorar as Escrituras para analisar a natureza divina de Jesus e entender melhor se ele é realmente Deus, conforme afirmado pela tradição cristã. Vamos examinar passagens bíblicas, contextos históricos e implicações teológicas para responder a essa questão fundamental. A grande questão: Jesus é Deus? A primeira questão que precisamos enfrentar é a própria natureza de Jesus. Ele é apresentado nas Escrituras como um mestre, um profeta e, para muitos, como Deus encarnado. O cristianismo primitivo enfrentou este dilema teológico e buscou entender como Jesus, um homem que viveu no primeiro século, poderia ser também a encarnação de Deus. Vamos começar explorando as bases bíblicas dessa crença e como elas foram interpretadas ao longo da história. A origem divina de Jesus, o Verbo se fez carne. Uma das passagens mais cruciais que sustenta a divindade de Jesus é encontrada no Evangelho de João. No início do capítulo 1, lemos: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." João 1:1. Este versículo não só afirma a preexistência de Jesus, mas também identifica-o como Deus. O termo verbo, ou logos em grego, refere-se à razão e sabedoria divina, através da qual tudo foi criado. Este conceito é aprofundado em João 1,14. "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós." Aqui, a ideia de que Jesus é Deus se torna ainda mais clara. Ele se tornou humano para habitar entre a humanidade. A encarnação é vista como um mistério profundo, onde a essência divina de Jesus é combinada com sua humanidade. Jesus é chamado Deus nas Escrituras? Além do Evangelho de João, há várias passagens nos Evangelhos e nas Epístolas que se referem a Jesus como Deus. Em Tito 2,13, Paulo escreve: "Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo." Este versículo não deixa dúvida de que Jesus é chamado de Deus e Salvador. Em Hebreus 1:8, Deus Pai diz a respeito do Filho: "Mas acerca do Filho, diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre." Esta citação reafirma a divindade de Jesus, mostrando que ele não é apenas um representante de Deus, mas Deus em sua essência. Essas passagens, quando vistas em conjunto, sustentam a visão de que Jesus é divino. A Bíblia apresenta Jesus não apenas como um grande mestre ou profeta, mas como Deus encarnado, com autoridade e poder divinos. Eu e o Pai somos um, a unidade de Jesus com Deus. Em João 10:30, Jesus afirma: "Eu e o Pai somos um." Esta declaração gerou grande controvérsia na época, pois os ouvintes de Jesus entenderam que ele estava reivindicando uma igualdade com Deus. Essa frase é essencial para entender a natureza de Jesus como Deus. A unidade de Jesus com o Pai não é uma mera união espiritual, mas uma unidade essencial, significando que Jesus compartilha a mesma natureza divina que Deus Pai. Além disso, em João 14:9, Jesus diz a Filipe: "Quem me vê a mim, vê o Pai." Isso sugere que Jesus não apenas representa Deus, mas é a manifestação visível do Deus invisível. Esse nível de identidade entre Jesus e Deus Pai reforça a ideia de que Jesus é Deus. O caminho, a verdade e a vida. Jesus é o único mediador? Em João 14:6, Jesus declara: "Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Essa afirmação é central para a fé cristã, pois Jesus se apresenta como a única mediação entre a humanidade e Deus. Ele não apenas ensina sobre Deus, mas é a própria via para Deus, a verdade e a vida. Essa exclusividade também reflete sua natureza divina. Apenas alguém com autoridade e natureza divina poderia afirmar ser o único caminho para Deus.
A afirmação de Jesus sobre ser o caminho sugere um papel que vai além da mera função humana, indicando sua identidade como Deus. O perdão dos pecados, um atributo exclusivo de Deus. Um aspecto significativo da divindade de Jesus é sua autoridade para perdoar pecados. Em Marcos 2, 5, 7, quando Jesus perdoa os pecados de um paralítico, os escribas presentes questionam: quem pode perdoar pecados senão Deus? O perdão de pecados era visto na tradição judaica como algo que só Deus podia conceder. Quando Jesus exerce essa autoridade, ele reivindica um papel que pertence exclusivamente a Deus. A capacidade de perdoar pecados reflete a plenitude da divindade de Jesus. Ele não apenas cura doenças ou realiza milagres, mas perdoa o pecado, algo que, de acordo com a tradição judaica, é um atributo e prerrogativa divina. A ressurreição, a prova final da divindade. A ressurreição de Jesus é um dos eventos mais significativos na teologia cristã e é vista como uma confirmação de sua divindade. Em Romanos 1,4, Paulo afirma que Jesus foi designado Filho de Deus com poder pela sua ressurreição dos mortos. A ressurreição não apenas valida as reivindicações de Jesus, mas também demonstra seu poder sobre a morte, um atributo divino. Jesus, em João 11:25, diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa afirmação de que ele é a própria ressurreição e vida demonstra seu poder sobre a morte e reforça a crença de que ele é Deus. O conceito de Trindade, 3 pessoas, um Deus. Para entender completamente a divindade de Jesus, é crucial considerar a doutrina da Trindade, a crença de que Deus existe como uma única essência em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Embora o termo Trindade não apareça nas Escrituras, a ideia é baseada em várias passagens que mostram a interação das 3 pessoas divinas. Em Mateus 28:19, Jesus instrui seus discípulos a batizarem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Essa fórmula trinitária sugere igualdade e unidade entre as 3 pessoas divinas, com Jesus sendo igualmente divino como o Pai e o Espírito Santo. A Trindade ajuda a reconciliar a ideia de que Jesus é Deus e ao mesmo tempo mantém uma relação pessoal com o Pai e o Espírito Santo. O grito de abandono na cruz, interpretando a angústia de Jesus. Uma das perguntas mais desafiadoras sobre a divindade de Jesus é a frase que ele proferiu na cruz: Deus meu, por que me abandonaste? Mateus 27:46, Marcos 15:34. Esse grito, um eco do Salmo 22, revela a profundidade do sofrimento de Jesus e parece indicar uma sensação de abandono. No entanto, a citação do Salmo 22 sugere que Jesus estava apontando para uma profecia que fala de sofrimento seguido de vitória. A sensação de abandono é um reflexo da experiência humana de Jesus ao suportar o peso do pecado e a separação espiritual momentânea que isso traz. Além disso, a ideia de que Jesus está expressando um sentimento humano de abandono não necessariamente contradiz sua divindade. A união entre a natureza divina e a humana em Cristo significa que ele vivenciou o sofrimento humano de maneira completa, mas isso não implica uma ruptura na sua essência divina. Reflexão final: Jesus, Deus e o caminho da fé. Ao revisar as Escrituras e os ensinamentos sobre a divindade de Jesus, fica claro que a visão cristã tradicional sustenta que Jesus é verdadeiramente Deus. As passagens que afirmam sua divindade, como João 1:1 e Tito 2:13, juntamente com suas ações divinas, como perdoar pecados e ressuscitar dos mortos, apontam para sua natureza divina. O grito de abandono na cruz, embora perturbador, deve ser entendido no contexto da totalidade da experiência de Jesus como humano e como o cumprimento das Escrituras. A divindade de Jesus não é anulada por seu sofrimento, mas é de fato aprofundada por ele, mostrando o quanto ele estava disposto a sofrer por amor à humanidade. Para os cristãos,
A divindade de Jesus é central para a fé, pois ele é visto como o caminho para a salvação e a revelação plena de Deus. A compreensão de que Jesus é Deus ajuda a responder a perguntas sobre a natureza de Deus, a redenção e a relação entre o divino e o humano.